Olá, bom dia a todos. Meu nome é Júlia Silva e o Bom Dia Baldim está começando agora. Hoje estamos na Universidade Federal de Minas Gerais para conversar um pouco com Emerson Fonseca. Ele que com anos de estudo e dedicação teve sua tese vencedora do Prêmio Teses 2021 da UFMG. Viemos aqui hoje contar a história de Emerson, uma história de dedicação e muito esforço. Ele se tornou doutor em ciências pela UFMG. Confira! Estamos aqui com Emerson. Muito obrigada, por ter nos recebido de forma tão receptiva. Bom dia. Bom dia. Emerson, como foi sua trajetória, adolescência, infância? Você desde criança sonhava em se tornar um cientista? Olha, eu acho que tive a vontade de se tornar cientista quando eu tinha, 10 anos de idade, e eu assisti um filme que passou na televisão aberta no início da década de 90, que chamava Querida Encolher as Crianças. Depois que eu vi aquele filme, eu cismei que eu queria ser cientista. Então eu era criança ainda. O filme é de 89, mas passou no Brasil no início da década de 90. Então eu certamente tinha 10 anos ou 8. E depois daquele filme, eu fiquei na cabeça que eu queria ser cientista sem saber o que o cientista fazia direito. Eu sabia que ele usava um jaleco branco e fazia umas coisas em laboratório. Mas como eu cresci em Baldim, eu não conhecia nenhum cientista, não conhecia laboratório, então isso ficou na cabeça de uma criança que sonhava várias coisas. Teve uma época que eu queria ser astronauta, depois eu queria ser psicólogo, mas tudo que eu via na televisão eu achava legal. Mas, bom, eu cresci em Baldim, filho do Sr. Geraldo e da Dona Isamira. Como a maioria dos baldinenses da minha geração e anterior, e até um pouco posterior, nasci pelas mãos da parteira Dona Laide. Cresci lá, estudei no grupo, no colégio Zé Ribeiro, e trabalhei com meu pai, o Geraldo, conhecido popularmente como Geraldo Retratista. Quando eu virei adolescente, pré-adolescente, trabalhava com ele em casa, em manutenção, nas fazendas, e sempre tive vontade de estudar, mesmo sem saber como ou aonde, e ser cientista. Eu acho que isso ficou mais claro quando no primeiro ano do ensino médio eu tive um professor de biologia, um professor, acho que chamava Jair, e esse professor tinha vindo de outra cidade, de outro estado, e ele tinha tido um contato maior com o laboratório e tal. E aí ele, conversando comigo, falando que eu queria ser cientista, ele me falou que era legal, que tinha que ir para Belo Horizonte, tentar fazer uma faculdade, essas coisas. Mas era uma realidade muito, muito distante, porque eu não conhecia ninguém que trabalhasse com ciência. Na época que eu era estudante em Baldim, talvez tivesse 2 ou 3 pessoas que faziam faculdade em Sete Lagoas ou em Belo Horizonte, mas eu não tinha contato. E a minha família, eu sou o quinto de uma família de 10 filhos, e a minha irmã mais velha tinha feito a faculdade de pedagogia em Sete Lagoas, e depois disso ninguém mais fez faculdade, e eu não tinha contato com esse mundo da faculdade, da ciência. Pra você ter uma ideia, eu estudei em Baldim até meus 18 anos, e eu nunca tinha visto um laboratório na vida, eu nunca tinha visto um microscópio na vida. E a ideia de ser cientista baseava no que eu vi na televisão. Então foi mais ou menos assim que eu criei a vontade de ser cientista e mantive isso. A minha sorte, eu acho que boa parte das pessoas tem dificuldade de saber o que quer ser na vida. Sim. Eu desde muito novo, eu cismei que eu queria ser cientista, então isso ajuda, né, você focar no que você quer e objetivo. Eu conheço gente que, enquanto eu tinha 18 e falava que queria ser cientista, eu não sabia o que queria ser. Mas eu acho que isso é uma parte que me ajudou a focar no que eu queria fazer e tentar ir atrás. Com certeza. E após formar o ensino médio na José Ribeiro, quais eram os seus planos? Depois de formar, você queria trabalhar, estudar? O que você fez após o ensino médio? Pois é. Quando eu tinha, acho que 15 anos,
eu comecei a ter aula de química, acho que era 15 anos, você entra no ensino médio, no antigo ensino médio, eu comecei a ter aula de química, eu comecei a apaixonar mais ainda pela ciência aplicada, pelas ciências chamadas ciências duras, que é a química, biologia e física. Então ali eu comecei a bolar na minha cabeça como é que eu ia fazer para fazer faculdade para ser um cientista. Então minha primeira tarefa foi descobrir qual era o curso que eu tinha que fazer. Aí eu ia para a biblioteca e ia ler não sei se existe hoje ainda, chamava Manual do Estudante, que é uma revistinha que todo ano saía, não lembro por qual editora, que listava todas as profissões de curso superior, e aí eu ia lá ler para saber qual que era a profissão que ia me fazer cientista. E aí eu concluí que era ou ciências biológicas ou um curso que estava nascendo que era biomedicina. Então eu comecei a bolar com 15 anos como é que eu ia fazer para poder entrar na faculdade de ciências biológicas. Como eu não tinha dinheiro para poder vir para Belo Horizonte, que era onde tinha esses cursos, eu comecei a bolar a estratégia que era me alistar no Exército, ou melhor, na Aeronáutica, que tem em Belo Horizonte, em Lagoa Santa, para eu poder ter acesso a moradia em Belo Horizonte, para poder estudar à noite no pré-vestibular, para poder fazer a faculdade. Então, assim, eu comecei a bolar a estratégia na minha cabeça com 15, 16 anos, só que aos 18 anos, eu vi que era difícil arrumar emprego e eu não conseguia entrar para a aeronáutica porque eles dispensam antes de fazer os testes, porque muita gente queria entrar, pelo menos era naquela época. Então eu não tinha como vir para Belo Horizonte, eu não conseguia emprego, porque não tinha formação nenhuma, um estudante recém-saído da escola, do interior. Eu sabia trabalhar, apertar parafuso, trabalhava com meu pai, andava todo sujo de graxa, essas coisas. Então não tinha experiência para poder trabalhar e oferecer, né, um trabalho. Então eu tentei emprego em Belo Horizonte, botei currículo várias vezes aqui e não consegui. E eu tinha que vir para Belo Horizonte para poder estudar. Não havia faculdade de ciências biológicas ou biomedicina em Sete Lagoas ou em outro lugar perto. Então a minha estratégia não deu certo. Aí meu irmão e eu decidimos ir para Portugal, isso eu já tinha 21 anos de idade. Então eu fiquei dos 18 até os 21 tentando vir para Belo Horizonte, arrumar um emprego para poder fazer um cursinho, para poder tentar vestibular da UFMG ou outra faculdade qualquer. E esse tempo dos 18 aos 21, eu fiquei trabalhando em baldinho com meu pai, em manutenção de poço artesiano e com a máquina que a gente tem de esteira lá, limpando represa. Então continuei trabalhando como eu sempre trabalhei. Não deu certo a minha empreitada de vir para Belo Horizonte. Em 2004, eu acho, eu tinha 21 anos de idade, eu e meu irmão fomos para Portugal. A ideia nossa era juntar uma grana. Lá meu pai juntava uma grana aqui, a gente comprava uma máquina de furar poço artesiano. E aí sim a gente fez, a gente foi, ficou lá um ano, juntou uma grana, meu irmão voltou, eu fiquei mais um tempo. E aí compramos a máquina e aí eu comecei então a bolar uma estratégia para poder pagar os meus estudos. Aí fiquei mais um tempo na Suíça trabalhando e eu trabalhava de peão, pintei prédio, fui servente pedreiro, fiz várias coisas. E aí eu voltei, trabalhei com meu pai um tempo em Baldim, depois que eu voltei, furando poço artesiano, fazendo o que a gente fazia antes. Então quem lembra de mim em Baldim lembra de eu andar com as calças jeans todas sujas de graxa, barro, andando lá nos carros velhos e tal. E aí depois de um ano em Baldim, que eu voltei da Suíça, um ano ou dois, se não me engano, eu passei no vestibular na faculdade particular, só que eu não tinha grana para fazer faculdade particular. Sim. Porque o curso na área qualquer área de ciência é muito caro. Né? Medicina é o mais caro de todos, mas odontologia é muito caro, farmácia é muito caro, e ciência biológica é muito caro. Eu não tinha grana para isso, e meu pai também não tinha grana, porque a gente estava começando a perfurar poço no início, né? E no início era muito complicado, tinha muito custo ainda para pagar. Então eu consegui, depois de 6 meses, meu pai ajudou, bancou a faculdade esses 6 meses, eu consegui o financiamento do FIES. Depois de um ano com o FIES,
estava muito pesado porque eu tinha que estudar lá no Buritis, que é um bairro lá na Zona Sul, morava cá na Zona Norte, e era muito caro de pagar a faculdade, todos os cursos. Aí eu consegui um emprego lá em Confins, na Gol. Aí então eu trabalhava em Confins e estudava no Buritis. Então quando eu consegui um emprego, meu pai conseguiu ficar por conta de organizar a empresa de perfuração de poço. Eu consegui pagar metade da minha faculdade, o FIES bancava o resto. E aí depois de um ano eu consegui o ProUni, que foi um programa de incentivo estudantil que aconteceu lá no meados dos anos 2000 e que dava bolsa 100% para quem conseguisse passar lá no Enem, aquela coisa toda. E aí quando eu consegui o ProUni, aí as coisas começaram a ficar menos difíceis, porque trabalhar e estudar é muito complicado, né? O tempo que você tem para estudar, você tem que estar dormindo. Então, foi um período bem complicado. Com o ProUni, eu pude, então, largar o emprego que eu tinha e fazer um estágio, que o estágio você trabalha em meio período só. Sim. Então, depois de 2 anos trabalhando, estudando, eu larguei o emprego na Gol e fiquei por conta da faculdade e virei estagiário num laboratório aqui na UFMG. O estagiário em pesquisa o estágio chama iniciação científica. Então eu consegui uma bolsa de iniciação científica, isso acho que era 2008, 2009. E aí eu fiquei 1 ano trabalhando como iniciação científica e estudando, então era bem mais tranquilo. Aí eu fui ter contato pela primeira vez com pesquisa mesmo, de fato. E aí eu comecei a trabalhar com microscópio, com célula, com rato, e aí eu apaixonei. E aí eu vi que realmente eu queria ser cientista. Emerson, você teve a necessidade de fazer vários cursos para você encontrar aquele que era da sua realização pessoal mesmo? Não, pois é. Eu acho que, como eu decidi muito cedo que eu queria ser cientista, claro que eu tive outras vontades. Eu quis ser astronauta, eu quis ser cantor de banda, ter banda de rock. Mas, na verdade, eu queria ser cientista desde sempre, e quando eu decidi que eu queria estudar, para ser cientista. Então, como eu te falei, eu ia para a biblioteca com 15, 16 anos, ia estudar qual que era o curso que me dava essa profissão. Então, eu já fui direto para aquele curso, que era Ciências Biológicas. Eu vi que era isso que eu queria, e eu aprendi coisas no curso que era o que eu queria aprender, como é que uma célula funciona, como é que um organismo vivo é composto de célula, como é que é um vírus, como é que é uma bactéria. Então, no início do curso, eu já vi que era aquilo que eu queria aprender. Então, para mim foi muito tranquilo. Então, a partir do momento que eu fiz o curso de Ciências Biológicas, eu entendi que para eu ser pesquisador eu tinha que fazer depois uma pós-graduação. Sim. E aí eu fui entender isso durante o curso, que eu tinha que fazer um mestrado, depois fazer um doutorado. Então, para ficar claro para as pessoas entenderem, muita gente que não é da área não sabe o que é um mestrado e o que é um doutorado. Tem dúvida. Então funciona assim: se você quer fazer um curso superior de graduação, quer seja direito, engenharia, farmácia, ciências biológicas, você faz um curso de graduação, dura 4, 5 anos, medicina dura 6, mas normalmente são esses períodos, 4 a 5 anos os cursos, na maioria deles. Acabou o curso, você é graduado naquilo. Então eu sou graduado em Ciências Biológicas depois de concluir o curso de Ciências Biológicas, de 4 anos. Para eu ser pesquisador, eu tenho que aprofundar meu conhecimento numa área que me interessa. Então me interessava naquele momento aprofundar meu conhecimento em célula-tronco. Então eu fui fazer uma pós-graduação, que é um curso que você faz depois da graduação, e o mestrado dura 2 anos. Então por 2 anos a pessoa vai ficar concentrada em um determinado assunto, um determinado problema. Então o problema que eu foquei no meu mestrado era usar a célula-tronco humana para regenerar tecido, tecido nervoso, que era o meu trabalho, e associar isso com nanopartícula, com nanotecnologia. Então eu fiquei 2 anos fazendo mestrado aqui na UFMG, mestrado de Bioquímica e Imunologia, e eu trabalhei com célula-tronco humana nesse período. Então, depois desses 2 anos, aí eu já sou um pesquisador, já tenho uma especialização muito boa com mestrado. Se o pesquisador quiser continuar a aprofundar os seus estudos, ele faz o segundo, digamos,
grau da pós-graduação, que é o doutorado. Sim. Que é uma pesquisa de 4 anos, onde vai focar em um problema, e por 4 anos você vai se dedicar só para aquele problema. E aí você faz algumas disciplinas para poder aprender, e trabalha durante 4 anos para resolver ou tentar resolver um problema. Esse período de pós-graduação, que é um mestrado e doutorado, a gente fala que é um estudo, mas é na verdade um trabalho, porque o aluno, entre aspas, ele recebe uma bolsa, que é o salário do pesquisador. Então, durante esses anos de mestrado e doutorado, não todos, porque não tem bolsa para todo mundo, já teve, hoje quase não tem, mas ele recebe um salário para poder fazer essa pesquisa, porque no final de contas, essa pesquisa de mestrado e de doutorado, ela acaba sendo útil para a sociedade. Então, pagando um salário para alguém desenvolver um projeto de pesquisa. Então, durante o doutorado, eu trabalhei os 4 anos. Então, esse período todo que eu entrei na minha iniciação científica até agora, eu sempre trabalhei focado em pesquisa e recebendo do governo para poder desenvolver essas pesquisas. Interessante. Ganhar o prêmio de melhor tese da UFMG é um reconhecimento do seu trabalho e da sua pesquisa. Fale um pouco do trabalho que você desenvolveu para a gente. Então, assim, a UFMG tem vários cursos de graduação. E aí, cada curso de graduação tem os seus departamentos de pesquisa. Então, o curso de Ciências Biológicas da UFMG tem um departamento que chama-se Departamento de Ciências de Instituto de Ciências Biológicas, e lá você tem vários programas de pós-graduação. Em 2016, foi desenvolvido um programa que junta vários institutos na UFMG, que é um programa multidisciplinar. Então, esse programa junta o pessoal das ciências biológicas, da engenharia, da economia, da física, e montou um programa para poder desenvolver algo que seja aplicado e multidisciplinar. Então, eu fiz o meu doutorado nesse programa, que é muito novo, eu sou da primeira turma. Quando eu entrei para esse laboratório de física, que eu trabalho até hoje, eu fui convidado para desenvolver um projeto que é o seguinte: existe a doença de Alzheimer. Então, a doença de Alzheimer, ela acomete as pessoas a partir dos 65 anos de idade. É um tipo de demência. Então, à medida que a gente vai ficando velho, a gente vai ficando com a memória pior. Isso é natural do ser humano. Então, a gente começa a desenvolver demência. Metade das demências é em função do Alzheimer. Então, é uma doença muito comum no mundo. E como a gente está ficando cada vez a gente está vivendo cada vez mais, então a quantidade de pessoas que desenvolvem Alzheimer aumenta. Então, nos países ricos, onde as pessoas vivem mais do que os países pobres, você tem muito mais casos de Alzheimer, por exemplo. Então, a doença de Alzheimer ela acontece, vários fatores, mas uma marca que mostra para o médico que a pessoa tem Alzheimer, ou pelo menos uma das principais marcas, é uma proteína que se deposita no cérebro e mata neurônio. Então, essa proteína chama beta-amiloide. Atualmente não tem um diagnóstico precoce da doença de Alzheimer. Então, quando a pessoa é diagnosticada, ela já está com a doença muito evoluída. Ela já está idosa e com a doença muito evoluída. Então, não tem um tratamento que funcione para reverter. E os tratamentos que existem em teste ainda não conseguiram parar a doença. Então, tem um diagnóstico eficaz, em primeiro lugar, que mostra lá dentro da cabeça da pessoa que tem a proteína. Tem um diagnóstico mais complicado, mas você sugere que tem. Então, o ideal é você fazer um diagnóstico precoce. Esse laboratório de física em que eu trabalho, eles usam laser para poder estudar nanomateriais, grafeno, nanotubos de carbono e outros nanomateriais. E com o laser eles conseguem saber qual que é o material que está ali sendo investigado. Então foi pensado o seguinte: se a gente conseguir identificar a beta-amiloide usando laser, talvez seja uma maneira de diagnosticar. E uns estudos nos últimos 10 anos têm mostrado que a beta-amiloide, que é essa proteína do Alzheimer, ela deposita na retina 20 anos antes de começar a danificar o cérebro da pessoa. Então, tem um esforço muito grande no mundo inteiro, nos últimos 10 anos, no máximo, em tentar fazer um diagnóstico pela retina do Alzheimer. E aí, com esse diagnóstico sendo feito antes, consegue
essa é a esperança, porque toda doença, quando ela é descoberta no estágio inicial, ela é mais fácil de ser tratada. Sim. Pode ser que não seja curável, porque isso vai variar da doença da pessoa, mas enfim, é uma premissa. Se você descobrir no início, é mais fácil você curar uma doença. Sim. No caso do Alzheimer, ainda não tem um tratamento. Mas, se a gente conseguir diagnosticar no início da doença, pode ser que os tratamentos comecem a funcionar. Então, hoje a busca de vários grupos no mundo é tentar fazer um diagnóstico precoce. Tem propostas que tentam fazer isso pelo sangue, tem propostas que tentam fazer isso pela retina, que é a nossa, e de outros poucos grupos no mundo. Uhum. Então, como foi postulado isso, de que a retina pode ser um meio de diagnosticar Alzheimer, alguns grupos estão tentando fazer de outra técnica, com outras técnicas. A nossa técnica é essa, de usar o laser para poder identificar a proteína na retina. Então, o projeto que eu ajudei a desenvolver, a iniciar, né, esse projeto, visava usar laser com essa técnica que o pessoal da física usa, que chama espectroscopia Raman, e fazer uma varredura na retina da pessoa e tentar ver se aquela proteína está presente ou não. Isso seria feito com uma pessoa de 40 anos de idade, por exemplo, entendeu? Sim. Se ela tivesse proteína com 40 anos, quer dizer que daqui a 20, 25 anos ela poderia ter Alzheimer. Então, poderia começar o tratamento com 40 anos, com 50, e aí talvez, muito provavelmente, os tratamentos comecem a surtir efeito. Então, o meu projeto era desenvolver os primeiros passos desse projeto, que era, a gente usou camundongo transgênico para Alzheimer. Então, a ciência é interessante, é maravilhoso, porque você tem camundongo que é modificado geneticamente para várias doenças, diabetes, Alzheimer, Parkinson, modelo de câncer. Então, usando esses animais, a gente consegue estudar a doença no laboratório e depois testa em humano, né, com mais segurança. Vacina, por exemplo, vacina do coronavírus, foi testado primeiro em camundongo, pode testar direto em humano. Então, a gente comprou um camundongo que desenvolve Alzheimer, ele é geneticamente modificado, e eu comecei a usar o cérebro e a retina desses camundongos para poder fazer esse estudo usando o laser. E aí depois eu comecei em 2014 nesse projeto. Ano passado a gente finalizou essa primeira etapa e a gente conseguiu concluir a caracterização completa da proteína amiloide nesses camundongos, no cérebro e na retina. E a gente conseguiu publicar 3 artigos mostrando que a gente consegue fazer a identificação usando laser de forma segura, sem nenhuma marcação, nada. E agora o próximo passo é terminar de desenvolver o equipamento para fazer o teste em humano. Humano já. Muito interessante. Qual o maior desafio que você encontrou durante a sua pesquisa? Durante a pesquisa, eu sou biólogo. Sim. Então, eu estudei 4 anos de biologia, depois eu fiz 2 anos de mestrado na bioquímica, imunologia. Embora eu tivesse trabalhado com um pouco de nanomaterial, né, que tem a ver com física, eu não estudei, eu não tive muito contato com física. Quando eu vim para esse projeto, eu vim trabalhar todos os dias, o dia inteiro, no laboratório de física. Então, foi uma dificuldade muito grande eu aprender um pouco do que eles fazem, eu entender um pouco da física, porque biólogo é totalmente, o nosso modo de raciocinar é totalmente diferente de um físico, de um matemático. Então foi difícil eu começar a entender a técnica, começar a trabalhar. Foi difícil porque ninguém nunca fez isso, então a gente não tinha onde buscar referências. A gente teve que desenvolver as coisas, o protocolo, saber como é que fazia. Então a maior dificuldade foi essa. Mas eu acho que a dificuldade maior nem foi a pesquisa, foi chegar até aqui. Eu acho que durante todo esse trajeto de formação que eu percorri, a minha maior dificuldade foi a graduação. Porque durante a graduação é o choque maior. Porque você sai de uma realidade lá de baldinho, sim, que você está acostumado a apertar parafuso e desmontar motor, não sei o que, e roça, aquela coisa, e você cai num curso de graduação, você vai ver coisas totalmente diferentes, muita informação, e aí você tem que começar a abrir a mente. Então, depois que você sai da faculdade, da graduação,
Eu acho que as dificuldades elas são diferentes, mas a grande dificuldade, na minha opinião, no meu caso, foi a graduação. Até mesmo pelo fato de ter que trabalhar. Trabalhar, estudar é cansativo. Muito cansativo. Então eu fiquei 2 anos nesse ritmo, mas depois, pelo menos no meu caso, o que me motiva é o desafio intelectual. Então, quando eu estou na pesquisa, por mais difícil que ela seja, isso que motiva a gente. A continuar estudando. Porque você não fica satisfeito em não saber a resposta. Você não dorme, você quer saber se vai dar certo. Então, a dificuldade meio que é o que motiva a gente. Desde a época que você ingressou na faculdade, do seu ponto de vista, como você enxerga as políticas públicas de incentivo à ciência no Brasil? Olha, eu entrei na faculdade em 2007, se não me falha a memória. Para mim é muito claro. Eu nasci em 82. Sim. Eu cresci em Baldim. Até minha pré-adolescência, eu me lembro de saber de 2 ou 3 pessoas que tinham feito faculdade em Belo Horizonte. Então eu nunca tive referências de pessoas que tinham feito mestrado ou doutorado, eu nunca tive referência de pessoas, né, que tinham saído para estudar em Belo Horizonte, na FMG, por exemplo, não conhecia. Nos anos 2000, quando eu comecei a entender mais sobre faculdade, sobre o que fazer, o que eu queria fazer, havia poucas faculdades. O curso de biomedicina, para você ter uma ideia, havia apenas na faculdade FUMEC em Belo Horizonte. Isso já em meados do ano 2000, 2005, 2006. De lá para cá, aumentou muito o acesso à universidade. Eu só consegui entrar em 2007 porque tinha o programa do FIES, porque senão não ia conseguir pagar. Sim. Então ele pagava metade do meu curso, mas eu só consegui continuar porque eu consegui o ProUni, que era um programa novo. Então, assim, por mais que o FIES ajudasse, trabalhar e estudar não é fácil. E eu já estava prestes a desistir. Então eu só consegui continuar meus estudos porque surgiu um programa novo, que era o ProUni, e que dava condições para pessoa que não tinha condição de pagar a faculdade particular e que não tinha formação boa o suficiente para poder passar na universidade pública, que é um problema. Sim. Porque o Brasil é um negócio meio louco. A universidade pública, você não paga para estudar, ela não é acessível para quem é pobre. Sim. Porque quem é pobre normalmente não tem uma educação boa o suficiente para poder passar no vestibular da Universidade Federal. E aí ele tem que ir para a faculdade particular. Só que a particular é cara, ele tem que trabalhar. Então vira uma confusão. Desigualdade. Exatamente. Então, assim, por mais que o acesso ao curso superior tenha aumentado nos anos 2000, e eu sou a prova disso, e algumas políticas públicas permitiram que pessoas como eu, que tinham que trabalhar, que não tinha grana para poder pagar a faculdade integral, ou que não tinha condições de passar na federal, porque não tinha que estudar mais 2 anos. E até mesmo passar, né? Às vezes você consegue passar, mas não tem a condição financeira de se mudar para uma cidade grande. Exato. Então tem vários fatores, né? Se eu passasse na federal, por exemplo, eu tinha que bancar meu aluguel, tinha que bancar o ônibus, tinha que bancar meu almoço, então eu teria que trabalhar de todo jeito. É uma dificuldade. A UFMG tem um programa que tem uma moradia universitária. Então pessoas pobres, quando passam na UFMG e vêm de outra cidade, eles conseguem vaga na moradia. Só que, como eu não sabia nem que existia isso, porque em Baldim, a gente, pelo menos na minha época, eu não tinha professores que tinham esse contato, que sabe, olha, se você passar lá, você nem precisa pagar aluguel, você tem uma moradia. Eu não tinha conhecimento disso. Eu fui saber quando eu vim para cá, e estou aqui há muito tempo. Então ainda tem essa possibilidade, só que a gente não tem acesso nem a essa informação quando a gente está em Baldim, crescendo lá sem conhecer. Então, eu acho muito importante quando você tem uma pessoa que saiu de lá e veio para cá e conhece, sabe como é que funciona, ela falar, olha, tem essa possibilidade. Ah, eu não sei como é que eu vou fazer para poder pagar meu aluguel. Bom, se você passar no UFMG hoje, você pode morar na moradia universitária, que é de graça, que é um prédio do UFMG, fica no bairro Ouro Preto, aqui pertinho. Então tem um ônibus que pega o aluno da moradia e traz até o UFMG, que é gratuito. Então essas coisas que são políticas públicas são extremamente importantes. E agora que eu sei disso, eu tento falar, sempre que eu posso eu falo para as pessoas.
Eu tive várias alunas de iniciação científica durante esse período que eu busquei na universidade particular, porque assim como eu era de faculdade particular, eu tinha dificuldade para poder chegar aqui e fazer iniciação científica. Então, quando eu precisava, eu ligava para meus professores da faculdade, meus antigos professores, e falava, preciso de um aluno fazer iniciação científica aqui, se tem algum para indicar? Eles mandavam, faziam entrevista e tal. E aí eles chegavam aqui, eles viam que eles podiam fazer várias coisas. Eles viam que eles poderiam fazer um mestrado, doutorado, poderiam morar na moradia, porque eles não eram daqui. Então, eu acho importante, no meu caso, que sair de baldinho, sem referências, agora eu estou aqui, eu sei como é que funciona, eu acho super importante falar com Sim, para quem não sabe, os jovens de lá, que existe toda essa possibilidade, que até então eu nunca soube. Com certeza. Para nós finalizarmos aqui, qual mensagem de incentivo, até mesmo de esperança, você passa para as crianças e para os adolescentes assim de Baldim, principalmente os que estão formando assim no ensino médio, que bate aquele desespero, assim, a gente fica sem saber para onde ir, o que fazer. Qual mensagem você passa para eles hoje? Bom, acho que é mais que normal a gente, quando está terminando o nosso ensino médio fundamental, acho que mudou o nome, né? Na minha época era ensino médio, a gente não saber bem o que quer fazer da vida. É cada vez mais normal isso. Eu tenho amigos que formaram, eu tenho um amigo que formou em engenharia e depois de quase 20 anos de engenharia, ele descobriu que ele não queria mais ser engenheiro, não era feliz, largou tudo e está morando na praia, vivendo num hostel. Então, assim, a gente muda de vontade e desejo. Quando a gente é adolescente, está nessa fase de terminar os estudos e jovem, é comum não saber o que é da vida. Mas, tendo em vista a minha experiência particular, e pode ser que não sirva para todo mundo, eu acho que, em primeiro lugar, as pessoas têm que começar a se perguntar o que querem fazer. E uma vez que decidiu, que soube o que quer fazer, tentar descobrir, ir atrás, pedir informação, perguntar às pessoas, ir atrás de alguém que conhece alguém. E por mais que seja difícil, distante, como o meu caso era, eu não conhecia ninguém, eu não sabia como é que era estudar na UFMG, não desistir porque parece muito distante. Eu passei em frente ao UFMG várias vezes com meu pai, quando era adolescente, de carro, no Antônio Carlos aqui, eu olhava para cá e imaginava como que seria lá dentro. E nunca pensei que pudesse entrar. Quando eu entendi que o que eu queria fazer dependia de entrar, fazer uma pós-graduação, eu não imaginei que eu não conseguiria. Eu falei, vou tentar. Então, assim, a gente tem 50% de chance de dar certo, tudo que a gente faz. A gente tem que tentar. Acho que é importante as pessoas, nessa fase da vida, que está começando a buscar uma profissão, se informar, ler de tudo, ler sobre tudo, conversa com as pessoas de fora, ou com um parente de um parente que você ficou sabendo que trabalha com alguma coisa que te parece legal. E outra coisa também que eu acho importante, não necessariamente a pessoa tem que fazer uma graduação, fazer uma pós-graduação para ser realizado, né? No meu caso eu queria ser cientista, mas eu poderia querer ser um pintor, entendeu? Então, acho importante no início da vida, a vida adulta, né, quando a gente vai definir o que quer ser da vida, tentar. De repente você quer ser hoje um cientista, ou você quer ser um advogado, tenta. Se você não gostou, não é o que você quis, você vai ter a vida inteira para tentar outra coisa. Conheço várias pessoas que têm graduação, que fizeram mestrado comigo e que saíram, que não gostaram de tocar essa parte, que fizeram doutorado que depois viu que não quer. Então, assim, o importante é você ir tentar fazer o que você quer, que você acha que vai dar prazer, quer seja com faculdade ou sem faculdade, mas não deixar de tentar. Claro que pra gente que nasce em baldinho, que você não tem acesso, que a gente é pobre, é sempre mais difícil. Infelizmente é assim, por causa de desigualdade de oportunidade, né? Não deveria ser, mas é assim. Mas acho que vale a pena. Ainda bem que eu tentei, ainda bem que, apesar de ter passado todos os perrengues, eu insisti, porque é muito prazeroso você fazer o que você gosta. Então a minha dica é essa: tenta, procure saber, converse com todo mundo, converse com pessoas de fora,
esforce, porque por mais que você possa ter oportunidades, se você não estiver preparado, quando a oportunidade chegar, você não vai conseguir acessá-la. Então tem que ter um foco, muito esforço, mas tentar, tem que tentar. Tá bom. Muito obrigada, tá, Emerson? Foi muito importante e de um ganho imenso para todos nós. Não, eu agradeço. E o Bom Dia Baldim termina aqui. Tenha uma ótima semana e até a próxima.